Eu me descobri bruxo antes de me descobrir um homem gay. E isso é bem interessante para a gente poder pensar como a Wicca me salvou. Bom, o vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão de como a Wicca, através de suas ferramentas internas e seus paradigmas, pode oferecer a pessoas marginalizadas um outro senso de si, um senso de empoderamento. Também eu quero fazer um adendo de que, na Wicca, nós não carregamos o conceito de salvação, e eu usei esse termo propositalmente para poder gerar uma reflexão. Esse termo salvação, esse conceito de salvação não existe dentro dos paradigmas wiccanos. E quando eu trago que eu me descobri primeiro um bruxo e depois eu me descobri sendo gay, é que foi assim mesmo. Quando eu conheci a Wicca lá pelos 12, 13 anos de idade, eu já tinha muito arraigado em mim que aquele era o meu caminho espiritual. E quando eu fui entendendo e compreendendo melhor os contornos da minha sexualidade, lá entre os 14, 15 anos e com os 16 anos eu me assumi, isso já não era nenhuma questão, um conflito interno de mim mesmo. Não existia nenhum lugar de negação em mim ou de que eu achava que ser gay era algo ruim ou pecado, exatamente porque eu já estava vivendo a religião Wicca, eu estava compreendendo os seus paradigmas. Claro que ainda sem muita maturidade, mas eu estava entendendo que dentro daquele lugar eu era aceito, que dentro daquele aspecto divino eu era reconhecido e legitimado, que a minha diversidade era parte daquele todo. E isso trouxe um senso tão poderoso sobre mim mesmo, que a homofobia era algo que eu tinha que lidar externamente e não internamente, como muitas pessoas que se descobrem LGBTs têm de lidar quando estão dentro de paradigmas religiosos judaico-cristãos. E isso é um fator bem interessante, porque a lente religiosa nos oferece a lente também para que a gente possa enxergar fenômenos à nossa volta e também coisas internas em nós. Então é importante pensar sobre isso, porque a religião ela não é apenas um fator de espiritualidade, ela também é um fator de organização social, de organização subjetiva. E não é à toa que a gente tem hoje uma perseguição muito grande de pessoas LGBTs por grande parte de grupos religiosos, pentecostais, cristãos, evangélicos, enfim, que carregam um olhar de exclusão, de guerra, de uma guerra espiritual até mesmo contra as pessoas LGBTQIA+. E quando nós pensamos na Wicca e na própria bruxaria, nós vamos entender que desde o seu nascimento, já aí na década de 50, claro que não de uma maneira ainda explícita, mas muito implícita, ou até mesmo antes, quando a gente pensa na imagem da bruxa e da bruxaria, que a religião da bruxaria, ou a bruxaria como um caminho espiritual e paradigma de vida, ou filosofia de vida, ela é um caminho para os marginalizados. A bruxaria, ela é um caminho da margem, ela é um caminho que oferece ao excluído um lugar de inclusão, um lugar de perceber e se entender que, a minha experiência de vida, a minha vivência, quem eu sou não é um dado de sofrimento espiritual, não é um lugar de expiação, não é um lugar de culpa, mas é um lugar de prazer, de empoderamento, é parte de quem eu sou e eu instrumentalizo isso para poder vivenciar o meu sagrado e se comunicar com os deuses. Portanto, quando eu digo que a Wicca me salvou, é na ideia de pensar que quanto mais eu fui entendendo e compreendendo a Wicca, antes de me compreender como um homem gay, é que quando eu entendi que a minha sexualidade era uma sexualidade queer, era uma sexualidade LGBT, claro que na época ainda eu não nomeava como tal, até porque termos ainda estavam surgindo e nascendo, a ideia foi pensar que tá tudo bem, eu não tenho nenhuma culpa com isso. A grande questão foi lidar com os outros. Mas até o lidar com os outros, com toda a violência verbal, simbólica, psicológica que me ofereceram, tanto dentro da família como fora da minha família, a sociedade como um todo, eu tendo a Wicca lá, eu tinha um refúgio. Eu podia sentar diante do meu altar e falar com a deusa e o Deus, e eu sentia aquele amor de volta para mim, que era um amor que falava, tá tudo bem, Sérgio, você é como você é, e essa é a sua maravilha, esse é o seu poder mágico, esse é quem você é, e eu aceito, o amo dessa maneira, porque eu te fiz assim, eu criei essa própria diversidade. Era isso que eu ouvia no meu interior, na minha própria conexão com os deuses. E viver a Wicca, eu percebo que para muitas pessoas, viver a Wicca é na verdade também
também uma espécie de cura. É uma espécie de cura de todo esse senso patriarcal que a gente carrega. E há um grande motivo, uma grande motivação social e coletiva para que a Wicca prospere e vivencie hoje, seja vivenciada hoje, é exatamente nessa necessidade que as pessoas têm de se curarem desses excessos patriarcais, religiosos, judaico-cristãos que nós carregamos, que é carregado de culpa, de medo, de expiação. Coisas que dentro da Wicca, dentro dos paradigmas pagãos, isso não é visto, não é reforçado, não é lembrado. Pelo contrário, nós usamos outras ferramentas e outras experiências de quem nós somos ou de como nós pretendemos olhar o divino que nos fortalece, nos empodera. E até mesmo esse senso do poder mágico. Pense em quanto é potente você se perceber um adolescente LGBT e perceber que seu entorno te exclui e você se ancorar na ideia de que você é uma bruxa ou um bruxo. Por quê? A ideia de que você tem um poder, e não é um poder mágico, né, como o do filme do Harry Potter, mas é um poder no sentido de que você é aceito, de que você, além de ser aceito, ainda tem ferramentas internas para lidar com todo o ódio, com todo o sofrimento que te imputam, com todo o lugar que te colocam de marginal, e entender que aquele lugar de marginal não é um lugar de sofrimento, mas é um lugar de empoderamento, e você ganha ferramentas poderosas dentro de si mesmos e para enfrentar esse mundo e reivindicar um lugar de mais aceitação, de mais diversidade, de mais respeito e de luta por direitos também. E bruxas e bruxos hoje também são militantes políticos, porque a própria bruxaria carrega em sua essência essa militância. Se você duvida disso, basta ler Aradi, o Evangelho das Bruxas, do Leland, né? Esse livro que também inspirou muito o renascimento da bruxaria moderna. Então, se você não leu, eu aconselho você a ler e desfrutar daquele livro, a ideia de que aquilo carrega um senso até mesmo de como se fosse um grande manifesto, e é um grande manifesto político e um manifesto espiritual também. Quando eu digo que a religião Wicca me salvou e me salva até hoje, é pensar que ela é um lugar que me inclui dentro de mim mesmo, é pensar que a Deus e o Deus se tornam grandes ferramentas de amor próprio, de autocuidado e de empoderamento, e entender que todos aqueles que celebram essa vivência saem mais renovados, e que não há nenhum pecado que a gente tem que ser expiado ou salvo, porque esses conceitos não existem. O demônio é uma invenção cristã para poder colocar culpa, para poder colocar medo nas pessoas, para que elas sintam medo e culpa diante dos seus prazeres, para que enquanto pessoas, líderes religiosos vigentes que nós conhecemos, eu nem preciso citar nomes, enriqueçam enquanto a sua população permanece pobre tanto no sentido material como também espiritual. E a deusa não nega nada disso aos seus filhos. A deusa e o Deus não nega nada disso. Pelo contrário, eles querem que nós prosperemos espiritualmente, interiormente, materialmente, porque essa é a natureza. A natureza é a diversidade. A natureza é a prosperidade, é a abundância, é todas as coisas ao mesmo tempo. É todos os gêneros ao mesmo tempo. É todos os sexos ao mesmo tempo. É tudo aquilo que há e é tudo aquilo ainda que existirá.